Olá! Confesso que eu passei um tempinho tentando pensar em alguma frase de efeito pra começar esse vídeo, porque eu acho que vídeos do tipo são legais, mas dessa vez eu não consigo pensar em nenhuma frase, nenhum grande filósofo ou livro ou algo desse tipo, mas sim um vídeo que eu vi aqui no YouTube, no qual o cara falava que o que define o seu sucesso no futuro não é o que você fez no dia de uma importante prova, por exemplo, mas como você lida com o resultado dela e sobre como você modifica o seu futuro para não cometer os mesmos erros. Então, meu nome é Giovana Farias e hoje eu falarei um pouco sobre como foi meu primeiro dia de prova do Enem e sobre como eu estou lidando com as coisas que eu absorvi dele. Para começo de conversa, eu acho que é legal destacar que eu estava bem tranquila, sabe? Diferente dos outros anos. Eu acho que esse foi o primeiro que eu consegui me acalmar e me tranquilizar. E foi o primeiro ano também que eu achei que eu seria capaz, sabe? Porque você se conhece, então às vezes as pessoas falam, ah, você é capaz, você vai passar, mas só você sabe o seu processo, como você tá indo nas provas anteriores, simulados e tudo mais. Então você já consegue ter uma ideia se você é capaz ou não. Então, com base nessas coisas, nessas evidências, foi o primeiro ano que eu realmente acreditei que, tipo, meu, esse ano talvez dê, sabe? Não é uma obrigação, não é necessidade, e se não der tá tudo certo, eu farei outros anos e eu colocarei novas coisas na minha vida, sabe? Eu não vou pausar a vida por causa do vestibular, mas eu tô sentindo que nesse ano dá, então eu fui fazer a prova com esse pensamento, sabe? Eu acordei cedinho, fui correr no parque com a minha mãe. E no dia anterior eu fui pra academia, cozinhei, fiz outras coisas que me dão prazer e que eu fico bem fazendo, sabe? Então, foi isso. Eu também estudei um pouquinho de redação. E tanto que no caminho até a prova eu fiquei lendo uma agendinha na qual tem vários argumentos de redação e citações importantes. E foi dessa agendinha no caminho que eu falei, mãe, eu preciso decorar isso aqui. Eu lembro da minha mãe falando assim, menina, você tá doida? Faltando, sei lá, 20 minutos pra gente chegar, nem isso, 10 minutos. E você quer decorar isso? Aí eu falei, não, vou decorar. Aí eu fiquei pensando, decorei. Aí, quando chegou lá na escola, eu deixei a agenda no carro até, nem levei, também não levei celular. Só levei 3 bananas para comer, porque eu acho que levar chocolate é algo que me distrai muito, sabe? Então, eu ia querer ficar comendo o tempo inteiro, eu falei, não, vou levar banana, porque vai tirar minha fome e vai ser algo rápido. Então, eu sempre levo banana. E água, sabe? Foi só o que eu levei. O documento e a caneta também, né? Obviamente. Então, eu estava calma, cheguei lá, encontrei a minha prima. E minha prima tava muito ansiosa, muito ansiosa. Eu falei, meu, relaxa, sabe? Você estudou o ano todo, foi pro cursinho e talvez tenha feito até mais coisas do que eu por estar em um ambiente escolar mesmo e eu ter estudado em casa. E eu acho que essa ação de abdicar um pouco de mim, de me colocar em segunda instância para cuidar dela, me fez muito bem, porque no final as coisas que eu falei para ela meio que interiorizei e foi isso que me deixou calma durante a prova inteira. Agora, falando sobre a prova mesmo, quando eu abri e vi o tema da redação, eu consegui pensar na hora na citação que eu tinha decorado no carro, mas foi um tema que pra mim foi muito difícil, sabe? Eu nunca tinha pensado no assunto e eu sei que é algo importante, é algo necessário, a sociedade precisa debater mais e por isso que eu achei interessante ter colocado na redação, mas eu fiquei triste por ter sido no meu ano, né? Então eu perdi muito tempo pensando na redação, no que eu colocaria, como que eu colocaria. Então, eu comecei pela redação, aí eu fiz a introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, mas eu não fazia ideia de qual a gente colocar na conclusão. Então, eu fui para provas de humanas e depois eu voltei para prova para redação. Aí eu voltei para humanas, aí eu passei a limpar a redação. E nessa brincadeira já tinha se passado muito tempo. Então,
Quando eu fui fazer linguagens, tinha, sei lá, 1 hora pra terminar, eu nem lembro, mas era muito pouco tempo. Então no final eu precisei chutar umas 15 questões e foi a primeira vez que eu fiz isso em uma prova. E o que me deixou muito triste, de certa forma, mas tudo bem, né? Acontece, fazer o quê? E outras coisas também que eu acho que me atrapalharam um pouquinho foi que teve uma hora que eu quis ir ao banheiro, mas eu não sabia que o banheiro ficava tão longe, ficava no outro andar, sabe? Então demorou 1 década pra ir e 1 década pra voltar. Então eu acho que isso pegou um pouquinho de tempo, acho não, né? Tenho certeza. E talvez se eu não tivesse ido, eu teria feito mais umas 4, 5 questões de linguagens e teria me dado uns pontinhos a mais aí. E também o celular da menina da minha sala tocou e sabe quando você tá super concentrada, aí começa um barulho super alto e meu coração acelerou na mesma hora e eu, não, calma, Giovana, relaxa, você nem trouxe o celular, tá tudo bem, mas eu fiquei muito triste ao mesmo tempo por ela, porque eu como estudante sei o quanto é difícil quando você passa o ano todo trabalhando nisso, aí chega na hora ou você é desclassificada por uma coisa tão idiota, sabe? Que era só ter desligado o celular ou deixado em casa, como eu aconselhei fazer. E o celular dela ficou tocando por muito tempo, sabe? Ficou uns 10 minutos tocando, sei lá. E a mulher não deixava ela desligar, eu acho que era um alarme, né? Porque quem é que ia ficar tocando tanto tempo? E tinha que esperar alguém chegar pra poder ver, né, o que ia fazer com ela. E só que nessa brincadeira a pessoa não chegava nunca e o celular ficava lá tocando, 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 tocando. E eu não conseguia me concentrar. E também tinha um carro de som lá perto da escola que eu fiz, que tava tocando Racionais o tempo inteiro. E eu amo Racionais, eu adoro. Só que naquele momento eu tava com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio que eu só conseguia mentalizar, tipo, calma, mantenha o foco e vai dar tudo certo. E no final foi isso. Eu não tô tentando não corrigir, né? Eu quero me concentrar no segundo dia e dar o meu melhor, mas com a consciência de que talvez não dê e que não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer porque eu não passei, o mundo não vai acabar se eu não passar, né? E mesmo se acabasse, o resultado não ia servir de nada, então tá tudo certo. E é dessa maneira que eu tô lidando com o meu desempenho. Eu espero ter ido bem, espero que tanto esforço na redação tenha servido de algo. E que eu vá melhor, né? Que não tenha imprevistos, que eu não precisa ir ao banheiro no segundo dia de prova. E eu acho que... Ah, não, teve mais uma coisa. Eu fiquei com muito frio, muito frio, muito frio. Meu, foi horrível. Eu idealizei um dia perfeito em que não teria barulho, não teria vontade de ir ao banheiro, não teria frio nem nada. E no final foi tudo o oposto. Mas eu consegui me manter ok e... Enfim, é isso. Eu desejo a vocês um bom segundo dia de prova e mantenham-se calmos.